Boa noite, pessoal. Tudo bem? Chegando aqui para a live de hoje, sabadão, perto de um feriado, né? Se a gente tivesse em dias normais, a gente aqui de Ubatuba ia estar esperando as pessoas chegarem, esperando para ver, mas agora nós em quarentena, na verdade, estamos pedindo para que as pessoas fiquem em casa, para que as pessoas não venham para cá, né? Que elas venham depois que passar essa pandemia. Queria ver quem está chegando aí, que deixe aí como é que está o som, para a gente ir verificando enquanto mais pessoas chegam. E hoje eu não estou com o notebook aqui, portanto eu vou ver alguns comentários que aparecem aqui, tentar anotar para responder, e não vou conseguir cumprimentar todo mundo que está chegando, falar o nome das pessoas, a não ser as pessoas que vão aparecendo aqui. Estou esperando algum comentário a respeito do som, para ver se o som tá legal. Não sei aqui se alguém dos que estão assistindo aí, como é que tá o som. Alguém pode falar aí? Mas enfim, estamos aqui na véspera desse feriado, dessa quinta semana de quarentena. Eu estou entrando na sexta semana de quarentena, e para a gente poder observar como que tá essa situação aí, né? Uma aparente calma aqui em Ubatuba, com bons índices, que eu vou começar a falar daqui a pouquinho, a hora que me derem um sinal aí a respeito do som, de quem está nos assistindo. Tá ok o som? Não estou conseguindo enxergar aqui nesses comentários, mas vamos embora. Bom, vamos começar pela situação de Ubatuba. A gente colocou lá no tema que a gente ia falar um pouco sobre a volta às atividades e sobre a renda básica, mas vamos dar uma passada primeiro sobre como que estão as coisas em Ubatuba, em São Paulo, no mundo, no Brasil, né? Então hoje nós estamos aqui na véspera do feriado do dia 21 de abril. Ubatuba continua com uma situação aparentemente tranquila, né, que a gente espera que seja a situação real. Nesse momento nós temos 105 casos relatados, com 48 sendo investigados, tem 7 casos confirmados. Então nós já temos agora de 000 que estava vindo, já chegaram 7 casos confirmados. Existem 2 óbitos suspeitos, 2 pessoas internadas nesse momento. E aquele dado de estatística que a gente vem falando, nós temos 686 casos de síndrome gripal relatados, tá? Eu ainda não consegui alguém que pudesse me dar os dados de síndrome gripal do ano passado, para fazer uma comparação se há um aumento nessa fase de janeiro, fevereiro e março da síndrome gripal, do número de casos de síndrome gripal do ano passado para o número de casos desse ano. É uma das suspeitas no Brasil para saber o número de casos, já que nós temos muito pouco teste. Em relação ao número de mortos, a mesma questão, são os dados do cartório que estão dando uma noção na comparação do número de mortos por insuficiência respiratória o ano passado com o número de mortos por insuficiência respiratória esse ano. Esses 2 dados a gente já sabe que, em termos de Brasil, dão uma discrepância, dão um aumento significativo que não pode ser considerado como uma variação dentro de margem de erro ou de algum aspecto sazonal. Então leva a uma situação em que se suspeita que os números são muito maiores, né? Então que a gente tem dados subestimados nesse momento, tá? Ainda em relação ao Ubatuba, a prefeitura colocou lá que ela teve até ontem o expediente
como na terça-feira é feriado de 21 de abril, ela retoma as atividades no dia 22, mas ela deixa muito claro no seu comunicado que continuam fechadas as praias, que o comércio só os de atividades essenciais e que e o pedido para que os turistas não venham, para que a gente consiga conter nesse momento em que há uma grande expansão do número de casos, do número de mortos no Brasil e notadamente em São Paulo, que é um dos epicentros da crise, né? Então, que quem for de fora que estiver nos ouvindo, que a gente espera vocês de braços abertos ao final dessa pandemia do coronavírus, tá? Eu não estou vendo nenhum comentário aqui, estou esperando aqui na tela, não está aparecendo nenhum, mas passando para o estado de São Paulo tem 3.899 casos com 991 mortes. O coronavírus já tem casos confirmados em 255 cidades e já existem óbitos em 90 cidades, tá? Nesse momento nós temos 6.100 pessoas internadas no estado de São Paulo, sendo que 3.590 estão em enfermarias e 2.561 em UTIs. Nós já tivemos uma discussão nesses dias atrás aí a respeito da questão das UTIs, em que eu expliquei aqui que esse debate da UTI é um debate muito mais complexo do que a gente falar simplesmente que nós não temos UTI, quando na verdade nós temos as UTIs da Santa Casa de Caraguatatuba, do Hospital Regional. Vejam bem o nome do hospital, ele é um hospital regional do Litoral Norte, portanto as vagas de lá são vagas de Ubatuba, assim como as de Taubaté, as de São José, de Jacareí e tudo mais, né? Há uma folga nessas vagas aqui no Litoral Norte, graças a Deus. Aqui em Ubatuba, os leitos que não são de UTI do hospital são os leitos de unidade semi-intensiva, mas com respiradores, também estão com folga em relação a isso, tá? E olha o dado importante que eu recebi hoje, que com a superlotação, 2.561 pessoas em UTIs no estado de São Paulo, principalmente na Grande São Paulo, que está chegando a um limite. Já saiu reportagem que no Hospital Emílio Ribas a UTI já está cheia, que eles estão se desdobrando lá para não deixar os pacientes irem embora e tudo mais. A importância de nós estarmos fazendo o isolamento. O governador falou semana passada que Ubatuba e São Sebastião era a primeira e segunda cidades com maior índice de isolamento social, e eu não tenho dúvida que isso é por conta disso que nós estamos numa aparente tranquilidade, que eu espero que seja real pra caramba. E com a superlotação de São Paulo e tudo, para vocês terem uma ideia, pode ser que a gente tenha que receber pacientes em Caraguá, nos hospitais lá, vindo de outras regiões, porque a gente está conseguindo conter a expansão e a explosão dos casos da Covid-19. Então a gente pode, é uma situação possível de acontecer se a gente continuar fazendo o nosso dever de casa, a gente prestar solidariedade a outras regiões do estado, elas vindo ocupar UTIs aqui, porque, como eu expliquei outro dia, as UTIs, elas são, para elas serem credenciadas, elas entram num sistema estadual em que o paciente que precisa entra numa central e assim que sai a vaga, o mais perto possível dele, ele vai encaminhado para essa UTI. Então, a gente fazendo a nossa parte aqui, a gente pode inclusive prestar solidariedade a outras cidades e ficar longe de uma tragédia. Portanto, vamos ficar em casa, né? Ficar em casa, para a gente continuar tornando a cada dia uma realidade mais favorável em número de casos aqui no Litoral Norte e aqui em Ubatuba, tá? Como as nossas unidades, para quem é de Ubatuba, as nossas unidades da Santa Casa,
não são UTIs, portanto não estão habilitadas no estado, elas são unidades semi-intensivas com respiradores para atender pacientes graves, lógico. Nós temos... a AD de Ubatuba provavelmente não entra nessa questão do CROSS, que é a central de vagas. Então, tem aqui, a gente não corre o risco dessas vagas irem para outras cidades, no meu entender, em relação a em relação a essa questão. No Brasil, tá? Eu queria agradecer todo mundo que está nos assistindo aí, pedir para compartilhar, as pessoas que estão entrando agora. No Brasil, nós temos 206 mortes nas últimas 24 horas, com 2.917 novos casos confirmados nas últimas horas. A notícia que dá esses casos aqui frisa que os dados provavelmente são subestimados, exatamente por conta da questão dos testes, tá? Nós temos já no Brasil 2.347 óbitos, com 36.599 casos confirmados. Frisando de novo, essa questão dos dados tem muita possibilidade de estarem subestimados. Esse índice de casos subestimados, o menor índice que eles falam é que tem pelo menos o dobro, mas já teve lugares falando que tem pelo menos 7 vezes, pelo menos 12 vezes de casos do que o que está colocando. E ela tem um índice de letalidade de 6%, portanto, 6,4% dos casos confirmados resultam em morte. E aí no Brasil a gente tem visto algumas coisas que já começam a preocupar, tão longe da gente em termos geográficos, mas estão muito perto porque são no Brasil. Notícia de hoje, um asilo em Santa Catarina teve 11 casos confirmados e 4 óbitos, tá? E a outra situação que estava noticiado hoje é em Manaus, que é onde parece que o sistema de saúde já está saturado, em que a gente tem notícia do desespero em Manaus, dos médicos e tudo mais. Tem uma entrevista de uma médica que pegou a Covid, foi curada, voltou para atender, e ela dizendo que fica com dor no coração de mandar os pacientes de volta para casa, porque não tem leitos no hospital. Já passou vídeo essa semana dos corpos ao lado das pessoas doentes, e lá em Manaus morreu a diretora do pronto-socorro que atende os casos de Covid. Essa diretora morreu pela Covid-19. Então, são casos assim que Manaus está longe pra caramba daqui, Santa Catarina está menos longe ou então um pouco mais perto, mas na verdade são nossos compatriotas brasileiros e cidadãos do mundo também, né? Portanto, a gente tem que lamentar muito essa situação, esperar que o hospital de campanha e que os médicos, que na semana passada o ex-diretor da Anvisa colocou, que estava sendo montado um hospital de campanha com 300 leitos especialmente para os indígenas, que iam deslocar médicos intensivistas do Rio Grande do Sul para lá, que se consiga em Manaus ter uma assistência digna e se consiga não deixar a situação sair dessa questão cheia para aquela situação de desespero, para a situação de agonia e de pânico e tudo mais, né? Então, no Brasil nós temos que tomar muito cuidado, e infelizmente as previsões são de que, pelo menos em alguns lugares, isso vai ficar muito, muito crítico, e a gente precisa colocar nossas orações e nossos pedidos, mas também fazer a nossa parte aqui exatamente para não superlotar o sistema. Nós estamos aqui colocando na questão do mundo, né? Nova York teve o menor número de mortes em 2 semanas, ainda assim 540 mortes. E o governador do estado de Nova York falou que precisa ver esse número com muita ressalva, porque só ontem teve 2.000 novos casos confirmados. Portanto, apesar deles terem uma diminuição, 540 mortes, quando eles já chegaram a ter 800, 900 mortes por dia em Nova York, não é nos Estados Unidos, em Nova York, é um dado em que o governador fala que aparentemente eles chegaram ao pico e estão descendo muito lentamente, mas que ainda precisa ver com muita ressalva essa diminuição.
e eu vou colocar um pouco disso na hora que a gente for falar da volta ao trabalho. E em relação à Itália, né, um dado hoje que na Lombardia, que é a região onde está Milão, onde está Bérgamo, que foram os epicentros da crise por conta de turismo, por conta das atividades industriais de moda, da indústria da moda e tudo mais, essa região da Lombardia, na Segunda Guerra Mundial, ela teve 2.000 mortes de civis devido a bombardeios que houveram naquela região. E o coronavírus matou 5 vezes mais, matou quase 11.000 pessoas em muito menos tempo, né? Houveram 2.000 mortes em 5 anos de guerra, mortes de civis, né? Não de soldados e de combatentes. E em 2 meses aproximadamente, o coronavírus matou lá naquela região 11.000 civis. Então, para a gente ter uma noção do tamanho que está sendo essa epidemia em termos de tragédia humanitária, de tragédia sanitária. E lá eles estão num processo de que já atingiram o pico, parece que está diminuindo o número de mortes, estão colocando a questão da retomada, que é um dos nossos assuntos hoje, mas as autoridades lá da região e da Itália dizem que a retomada da atividade econômica na Itália, ela tem que ser feita com muitas ressalvas e sem improvisos. Ou seja, eles ainda estão, a reportagem fala inclusive isso, que eles têm acesso a rascunhos de como está sendo planejada a retomada e que não tem nada oficial ainda, exatamente por conta de que não dá para correr o risco de uma segunda onda de coronavírus e de você, com os casos, isso serem retomados, certo? Eu queria colocar aqui, a gente não pode deixar de falar em relação ao Brasil, mas especificamente ao nosso grande adversário nesse embate com o coronavírus, que é o presidente Bolsonaro, né? Ele trocou o ministro da Saúde, um ministro que, com todas as ressalvas, o Mandetta, que era defensor dos planos de saúde, que estava desmontando o SUS, mas teve que se render à epidemia e fazer as coisas dentro dos padrões, inclusive defendendo o SUS e mais retornos para a saúde. Trocou o ministro me parece, a minha opinião, sem ver a atuação dele ainda, mas as credenciais dele boas para isso. Nunca teve gestão na área de saúde e saúde pública. Ele é um empresário da área ele é um médico oncologista, um empresário na área de medicina que administra consultórios de alto padrão. Então é uma pessoa que os próprios especialistas dizem que não conhece a rede, não conhece o SUS e está se apostando na questão de que ele vai gerir o sistema. Acho que nós temos que ver como que isso vai acontecer, mas trocou o ministro e isso parece ter dado carta branca ao presidente. O ministro não foi a nenhuma das entrevistas coletivas até agora que o Ministério da Saúde dá, de informações, as entrevistas diárias. Ele desmarcou as entrevistas desse fim de semana que ele iria, mas o presidente Bolsonaro, o pior presidente do mundo no combate ao coronavírus, segundo a imprensa e tudo mais, hoje ele fez uma live de frente do Palácio do Planalto, aprontando para o Supremo Tribunal Federal e atacando o Supremo Tribunal por ele ter dado poder aos governadores e prefeitos para manterem o afastamento e o isolamento social, e já ensaiando o que todo mundo sabia que ele ia fazer, tentando tirar das costas dele a tragédia humanitária que já está tendo e as mortes, e também a recessão e a crise econômica que já está posta, que já estava posta no final do ano passado, mas que já está posta, que já está acontecendo, a queda do PIB, todas as estimativas, e ele já está querendo tirar isso, dizendo que são os governadores e os prefeitos. E ele, de novo, primeiro, está sendo maldoso, segundo, está sendo mentiroso, e terceiro, não está assumindo sua responsabilidade enquanto o cara que devia estar coordenando isso. Então está trabalhando muito mais para dividir, muito mais para dividir a sociedade, muito mais
para defender interesses que a gente não sabe quais são em relação a isso. E eu tenho uma questão para quem tem dúvida a respeito da decisão do STF. Muito provavelmente a decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o poder de governadores e prefeitos de fazerem o isolamento social. Nós que estamos aqui em Ubatuba, estamos num isolamento social de as atividades essenciais funcionando, mas ninguém está proibido de sair e as estradas não estão bloqueadas. Ontem eu conversei com uma pessoa de Paraty, que é daqui de Ubatuba, e ele falou que em Paraty não se entra em nenhum comércio sem máscara e todas as entradas da cidade estão bloqueadas. Você só consegue entrar em Paraty de carro se você mostrar uma conta ou alguma coisa que comprove que você mora em Paraty. Nada de ninguém que não seja de Paraty. Eu já comentei aqui em Juiz de Fora, agora Paraty, e eu acho que aqui em Ubatuba logo o prefeito deve colocar a questão de que para entrar em qualquer estabelecimento comercial tem que se ter máscara. E eu queria colocar, pelo fato de ter sido prefeito, provavelmente a questão do STF em relação a isso é que em toda legislação que não é constitucional, o decreto que faz o isolamento, ele não é uma questão constitucional, ele é infraconstitucional, abaixo da Constituição. Em toda matéria que a União faz a legislação, onde ela tiver brecha, o Estado e o município podem fazer a legislação desde que seja mais restritiva. Portanto, quando o presidente da República quer manter tudo aberto, faz um decreto, não declara estado de emergência e tudo mais, governadores e prefeitos têm toda a liberdade de legislar sobre isso por decreto, tá? Ou por lei, se fosse o caso, desde que seja mais restritiva. Portanto, está dentro da lógica essa decisão do Supremo Tribunal Federal e a ação de governadores e prefeitos, nesse sentido. Vou dar um exemplo claro. O governador Dória, que é o governador do estado de São Paulo, prorrogou a quarentena até o dia 11 de maio, tá? E com as diretrizes da quarentena. O prefeito daqui, se ele quiser fazer a quarentena acabar antes de 11 de maio, ele não pode, porque ela é mais aberta, menos restritiva do que a do governo do estado. Agora, se ele quiser e precisar, acaba no estado 11 de maio, ele precisar de mais uma semana por causa da situação local, como ela é mais restritiva, é perfeitamente possível, o governador não pode legislar sobre isso. A mesma coisa entre as coisas que abrem, tá? Se o governador decreta que não pode ir à praia, não pode ir à praça, não pode abrir atividades não essenciais, o prefeito pode até fechar mais, como por exemplo, de que, vamos supor que o governo não tenha citado a questão das praias, o prefeito pode ir lá e falar, olha, aqui também não pode ir na praia, ou seja, é mais restritivo do que o governo do estado. Tá? Então essa é a lógica que o Supremo está seguindo para poder dar autonomia a governadores. Eles podem fazer desde que eles sejam mais restritivos do que o governo federal. Isso é o que voga, por exemplo, nas leis ambientais, isso é o que voga em qualquer uma das legislações. Então, para as pessoas poderem entender em relação a isso. Tá? O Bolsonaro voltou a passear hoje, foi ao Palácio do Planalto, conversou com pessoas, desceu na Praça dos Três Poderes e comprou um picolé e tirou mais fotos. Tudo isso sem máscara. E tudo isso sem fazer o distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra. Ou seja, ele está realmente em confronto. Ele tirou o ministro Mandetta porque ele se opunha a essa questão, né? E ele continua sendo uma ameaça, indo contra tudo que está sendo falado, feito, discutido pelos políticos e chefes das outras nações e pela ciência, certo? A ciência tem dito o tempo todo que o melhor remédio nesse momento
é tratar do sistema de saúde, pondo a menor pressão possível no sistema de saúde, dando tempo aí sim para tratamentos. Eu estava vendo uma live hoje com o Átila e a Mônica De Bolle, que eu vou falar daqui a pouco dela, mas eles colocaram que tem pelo menos 260 estudos ao redor do mundo, no Brasil inclusive, pesquisando vacina e medicação para combater o coronavírus. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender. Temos que dar tempo para vir a cura, porque se não tiver remédio e vacina, só vai chegar num ponto de equilíbrio que se considera a população imunizada quando a gente tiver pelo menos 70% da população com contato com o coronavírus, com alguns agravantes. Ainda não se sabe como que o coronavírus vai se comportar nas pessoas que já tomaram contato com ele. Por exemplo, hoje estava se colocando, eu vi numa live, o coronavírus, o vírus do resfriado é transmitido por um coronavírus. E aí você pega um resfriado pelo coronavírus, fica imune a ele, mas depois no outono você pega de novo do mesmo vírus. Então, se o coronavírus da Covid-19 tiver uma imunização parecida com o coronavírus do resfriado, ninguém vai ficar imune pelo resto da vida ele. Então, esses estudos que precisam tá sendo feitos ainda, porque não é porque alguém já teve e foi curado que é certeza que ele nunca mais pegue, porque essa doença desconhecida ninguém sabe ainda. Esse é o medo. Por exemplo, Taiwan e Hong Kong, que no começo tiveram um relativo sucesso, a hora que eles afrouxaram, veio uma segunda onda de Covid-19 e eles tiveram que recuar e fechar de novo, certo? Então, a gente tem que estar atento a essas coisas. Então, o debate nem é simplesmente abre ou não abre a economia e o isolamento social. As pessoas ainda não sabem o comportamento desse vírus em relação à sazonalidade e a 70% da população pegar. Voltando ainda nessa questão do Bolsonaro, para a gente passar para os assuntos de hoje, houve uma carreata em São Paulo pedindo para abrir o comércio, fecharam a Avenida Paulista e desceram do carro sem máscara, tinha caminhão envolvido, uma série de coisas, convocada por pessoas ligadas aos movimentos de direita e aos apoiadores do Bolsonaro. E de novo a gente colocando que esse dilema é um falso dilema, né? Não tem mais esse dilema entre ficar em casa ou ir trabalhar. Tem que esperar passar essa pandemia. E entrando já um pouco no nosso assunto de hoje, o Bolsonaro falou nessa sua live e tudo mais que tem que voltar à economia porque os governos do estado estão com queda de arrecadação e que daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar funcionário. Então ele está ameaçando uma coisa que é da responsabilidade dele. Em todos os países do mundo, Estados Unidos, toda a Europa e tudo mais, os governos federais estão emitindo moeda e estão colocando crédito na praça e transferindo dinheiro para os governos estaduais para que não haja essa falta de recursos para os estados e municípios pagarem os seus funcionários, combaterem o Covid e depois começarem a se reerguer, certo? Então o governo federal e o Bolsonaro quer tirar isso porque ele está atrelado a banco, atrelado a quem tem dinheiro emprestado a juro, que precisa de que tenha juro. Ele está atrelado ao grande capital internacional que não quer que as coisas sejam diferentes, mas o que precisa fazer é inverter essa roda e o governo federal precisa repor aos estados e municípios os recursos e a perda de arrecadação. Isso os governadores já fizeram um movimento para o Bolsonaro,
Os prefeitos já fizeram isso. Eu vou publicar na segunda-feira. Os prefeitos do PT constituíram um fórum de prefeitos para poder colocar a questão de apoio ao isolamento social, de apoio à ciência e onde estão os gargalos do município que o governo federal pode fazer para retomar a economia. Então está lá a renda básica emergencial, a recomposição do dinheiro de fundo de participação dos municípios, do SUS e do ICMS para ser repassado para os municípios, exatamente para poder manter o município. Vocês imaginam o que é a economia de um município se não tiver dinheiro para pagar os funcionários públicos e aí menos dinheiro ainda entrando na economia da cidade. Portanto, o nosso presidente, ele joga para dividir a opinião pública, está do lado de quem não quer que haja uma ajuda do governo federal aos estados e municípios, se esquecendo que quem mora aqui em Ubatuba, em qualquer outra das cidades, em qualquer outro lugar, é um cidadão de um município e de um estado, portanto está prejudicando a população, tá? E para a gente ir agora para onde a gente está colocando, eu tô com uma coisa aqui que os comentários não estão aparecendo aqui, uma coisa estranha, viu? Os comentários de vocês, as coisas não estão... Opa! O que eu fiz aqui? Só um pouquinho, gente. Ah, voltou. Fui tentar ver os comentários aqui. Vocês me desculpem, mas a gente está sem essa questão dos comentários aqui. Depois eu vou tentar olhar. São duas questões interligadas que eu quero falar um pouco hoje. A volta da economia, tá? Junto com a renda básica emergencial. Para vocês terem uma noção de como a gente precisa, todas essas duas coisas estão ligadas à oferta pelo governo federal de testes confiáveis para medir o tamanho dessa epidemia, tá? O número de óbitos em Pernambuco explodiu na última semana, tá? Porque começaram a testar os óbitos. E aí um monte de óbitos por insuficiência respiratória, metade dos óbitos de gente que tinha morrido por insuficiência respiratória constatou que era por Covid-19. E aí o número de mortos de Pernambuco deu uma aumentada muito brusca, que é aquela história de você estar com a estatística mascarada. E a importância de ter teste é exatamente nessa questão quando a gente for fazer a volta para a economia. Tá? O que eu falei das medidas do Fórum de Prefeitos do PT, de bandeiras para os prefeitos abraçarem para poder proteger a economia e proteger a população com saúde, eu passei isso ontem ainda para o prefeito Sato, falei para ele sugeri que ele levasse para o Codivap, que é onde ele é presidente, porque os municípios precisam ser protegidos, porque a gente mora aqui. Então a gente precisa que haja recurso para a prefeitura, para ela honrar os seus compromissos, para ela pagar salário, para ela investir na saúde e para ela cumprir. É preciso que seja liberado recurso para o município, mas na hora da retomada ter recurso para fazer investimento em ações que dinamizem a economia local, tá? E essa volta planejada, está faltando os prefeitos começarem a deixar muito claro a situação econômica do município atual, como que ele está de orçamento até o final do ano, como que está nesse momento o caixa da prefeitura, como está com o decreto de emergência, que muitas coisas podem ser compradas sem licitação, né, para comprar muito rápido. Está faltando mostrar para a população como que está a situação real do município, das finanças, agora e até o final do ano, como que está sendo gasto o dinheiro desde que foi decretado o estado de emergência, no que está gasto, quais as empresas que foram as escolhidas para comprar, ou seja, para a gente poder ter uma transparência e o cidadão do município saber qual a situação da prefeitura, porque essa situação é a situação dele também, do cidadão do município. Tá? A prefeitura está fazendo esforços, adiou o pagamento do alvará, que é do ISS,
postergou os prazos para fazer refis, para fazer negociação com a prefeitura, os prazos de vencimento, e tem algumas medidas que ele precisa tomar para poder se resguardar em termos de ter dinheiro. Mas a gente está precisando de uma clareza a respeito disso, para poder, inclusive, o prefeito de cada uma das cidades, pela característica dela econômica, pela característica social da cidade, pela característica geográfica, poder planejar junto com os trabalhadores, junto com os empresários, junto com as entidades, como que vai se dar a volta e como que vai ser essa retomada da economia. Vou dar um exemplo nosso local aqui e tudo mais, entendeu? Todo mundo está dizendo que o turismo vai ser um dos setores mais afetados e com mais demora a voltar à normalidade. Não é voltar à normalidade porque vai ficar tudo fechado, mas voltar a ter gente viajando. Conversando com esse meu amigo de Paraty ontem, ele colocou que a perspectiva para Paraty está terrível, porque o grosso do turismo de Paraty é o turismo internacional. Paraty virou patrimônio mundial ano passado e agora está tudo fechado, e os voos internacionais e pela crise lá, o turismo de lá também vai diminuir o número de viagens, porque as pessoas vão estar em crise. Então Paraty tem uma perspectiva de impacto enorme no turismo. Eles têm royalties, etc., mas o turismo é muito forte lá, e o turismo internacional. Nossa característica aqui é diferente em Ubatuba. Nosso turismo tem o turismo que recebe, mas o turismo internacional é muito menor. O nosso turismo é mais nacional, regional, e um turismo muito de veraneio, um turismo de metade dos imóveis de Ubatuba são imóveis de veranistas. Essas pessoas, uma parte delas vai voltar a vir a Ubatuba, principalmente depois de uma quarentena em que as pessoas estão loucas para sair de casa e loucas por contato com a natureza. Então, conforme for voltando, a gente vai ter uma recuperação nisso. Mas o turismo de hospedagem, como vão ser as restrições para os restaurantes, como vão ser... Isso tudo precisa ser planejado. Então, para a gente fazer a volta, precisa planejar um pouco como vão ser as atividades, ver se nós vamos buscar um outro ramo de atividade, se tem a economia local, usando as necessidades que vão vir depois do coronavírus, como fabricação de máscaras, fabricação de jaleco, de gorro, de uniforme para o pessoal da área de saúde, que vai ter que mudar o padrão de atendimento em relação a essas coisas. Então isso precisa começar a discutir para a volta ser uma volta planejada, para não correr o risco de ter uma segunda epidemia e para a gente poder fazer uma retomada que seja segura, tá? Hoje, numa live em que estava o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criador dos Mais Médicos e deputado federal, e o deputado federal Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, os dois eu convivi muito com eles. Convivi muito com o Padilha desde que os prefeitos, no início lá de 2013, começaram a cobrar do governo federal os médicos para os municípios, porque não tinha médico para ser contratado. E aí eu participei de maneira muito próxima da questão dos Mais Médicos, porque eu era vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Então, Padilha, que foi o criador do programa Mais Médicos, farmacêutico, faculdade de medicina, um monte de coisas, não só a contratação dos médicos. E o Reginaldo Lopes, que é uma pessoa com quem eu também tive muito contato, um baita de um deputado de Minas Gerais, de São João del Rei, e que ele era muito atuante com os prefeitos na questão de arrecadação, de defesa dos municípios, de diálogo com o governo federal. Ele dialogava muito com a Frente Nacional de Prefeitos, representando o parlamento brasileiro. E eles, numa live, estavam discutindo a questão das retomadas exatamente por conta do comportamento do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. E duas coisas que foram colocadas. A primeira, em relação à volta. Nos países que estão voltando, e ele colocou, acho que o exemplo dos Estados Unidos, eu vou fazer uma live só sobre isso quando tiver um pouco de mais dados, mas colocou que há uma progressão que vai de 14 em 14 dias, que é o tempo de contaminação
e de imunização de quem tem contato com o vírus. Então, quando se decide voltar, e ele falou que esse é um dos modelos, mas quando se decide voltar, você tem que ter, por 14 dias seguidos, uma diminuição do número de casos suspeitos e de casos confirmados. Então não é assim, hoje tem menos casos do que amanhã, amanhã tem depois, não. Você tem que ter 14 dias seguidos de diminuição do número de casos. Esse é o primeiro passo, primeiros 14 dias. 14 dias com diminuição de número de casos, mais 14 dias monitorando os trabalhadores da saúde para ver se não vai ter baixas significativas nesse setor que inviabilizem, mesmo estando diminuindo o número de casos, que inviabilizem o equilíbrio, porque não adianta você diminuir o número de casos e também diminuir o número de pessoas que estão cuidando dos doentes. Já dão 28 dias. E aí, mais 14 dias em que você tenha um número de internados dia a dia menor do que o número de curados. Aí entra a questão da infraestrutura hospitalar. Então eu tenho mais gente saindo do hospital curada do que o número de pessoas que estão entrando infectadas. Isso significa que eu vou começar, vou descomprimir a pressão sobre a infraestrutura hospitalar e infraestrutura de UTIs. E só a partir daí que você pode, disso tudo ter se confirmado, é que você pode retomar as atividades e sempre muita cautela para evitar um segundo surto. Então, se a gente está falando que vai ter para frente, então nessa retomada ao trabalho, tá na hora de que em cada cidade o prefeito comece a discutir pela peculiaridade local, pela característica de cada uma das cidades, característica econômica. Nossa realidade de 100 km de extensão, de mais de 100 praias, de metade dos imóveis sendo de veraneio, a nossa estrutura hospitalar, a característica do nosso comércio, tem que fazer com que a nossa retomada seja planejada. Tá? Lá no nosso consultório, por exemplo, a gente vai ter que ter o termômetro, aquele termômetro de calor, de aproximação, para durante muito tempo, na chegada nossa para trabalhar e dos pacientes para se tratar, quem tiver com 37,5 graus não pode entrar no consultório para cima, porque ainda vai ter casos por muito tempo. Essa é uma das coisas que o planejamento de um dentista vai precisar ter. Por muito tempo, quem tiver gripado, resfriado, tossindo ou com 37,5 graus de febre não vai poder entrar para ser tratado, pela contaminação que ele pode causar ao profissional e pela contaminação cruzada, infecção cruzada que ele pode causar para o paciente seguinte por conta dele ser um portador. Então esse é planejamento. Vai ter que mudar todas as rotinas para ter mais tempo, mais intervalo entre um paciente e o outro, para poder fazer uma desinfecção maior. Então, para os dentistas, vai ter que haver um planejamento de mudança de rotina para quando poder atender. Hoje só está podendo atender urgência e emergência. Quando puder voltar, vai. Assim é para o município. Então é preciso a gente já começar a pensar, quem está aqui nos escutando, começar a pensar em como que vai fazer essa retomada. Para o seu negócio, para a sua vida pessoal e para a vida da comunidade. A prefeitura precisa capitanear isso aí. Os prefeitos e prefeitas é quem precisam estar à frente disso, dialogando para poder fazer uma volta dirigida, uma volta segura e uma volta que recupere a economia de maneira consistente e não com altos e baixos. Hoje, vendo essa questão da volta ao trabalho, eu recomendo para vocês, quem quiser ver sobre isso, aquele cara que está super famoso, que é o Átila, que foi o primeiro que mostrou como que se propagava o coronavírus. Ele fez uma live com a Mônica De Bolle. Mônica De Bolle é uma economista brasileira, pesquisadora do Instituto John Hopkins de Economia e professora na universidade de lá.
preciso deixar muito claro, ela é uma economista liberal, ou seja, que defende um Estado mínimo, e ele fez uma conversa com ela para poder ver essa questão do retorno. E uma das coisas que está colocada é que há uma possibilidade muito grande de que durante um tempo relativamente extenso, eles disseram que enquanto não tiver vacina ou medicamento seguro e aprovado, haja uma questão assim de que vai se liberar, vai aumentar o número de casos, fecha de novo, vai se liberar por mais um tempo, aumenta o número de casos, ou seja, vai ser monitorado a capacidade hospitalar, e quando ela estiver chegando perto do limite, aumentando o número de casos, fecha de novo por um tempo. Então que o mundo vai viver um período, só por conta do coronavírus, de abre e fecha, abre e fecha. Isso precisa de planejamento. Isso precisa as cidades estarem sabendo dessas coisas todas. Então é preciso que quem pensa a cidade, quem enxerga longe na cidade, quem tem negócios que estão há muito tempo estabelecidos, quem tem profissão e quem trabalha, esteja ciente disso para poder ter os cenários possíveis, desde o mais benéfico para saber o que faz em cada um deles, para daí ir dando passos seguros, né? E então essa é uma questão para a gente refletir sobre a volta, para não achar que quando alguém fala queremos voltar, por exemplo, se o governador, em vez no dia 11 de maio falar que vai acabar, eu tenho certeza, e olha que todo mundo sabe, eu sou do PT, o Dória é adversário do PT, mas eu duvido que o 11 de maio vai virar a chave do desliga, quarentena e todo mundo volta no dia seguinte. Eu duvido que vai ser desse jeito. Eu tenho quase certeza que se tiver num processo em que vai poder relaxar, muito antes de 11 de maio, vão estar sendo discutidos quais setores voltam primeiro e de que maneira. Na Alemanha, que está falando em voltar, só vão abrir lojas que tenham menos de 800 metros quadrados e que sejam da economia local, se for fazer isso. Tá? Só algumas indústrias é que vão poder voltar a funcionar, e tudo isso de maneira muito monitorada. Então a gente precisa prestar atenção para a hora que ficar ouvindo, precisa voltar, queremos o fim da quarentena, tal, não cair nessa história, nessa tentação de achar que vai acabar, e vai acabar tudo muito, muito rápido. E para a gente finalizar hoje aqui essa discussão, é uma coisa que vai virar bandeira de luta nossa e que a gente precisa prestar muita atenção para entender o que significa e a importância do que é essa renda básica emergencial, que é a ajuda de R$600 a R$1.200 por 3 meses, ela chama renda básica emergencial, e que ela vai ser paga aos autônomos, foi estendida ontem por conta de emenda dos deputados e senadores da esquerda, mas aprovada já no Congresso, vai voltar para o Senado para aprovar. Foi estendida essa renda básica de cidadania aos trabalhadores da agricultura familiar, aos pescadores e a uma série de outras profissões que tinham ficado de fora da primeira edição dessa renda básica emergencial. Tanto a Mônica De Bolle com o Átila numa live, como os deputados Alexandre Padilha e Reginaldo Lopes colocaram que a recuperação econômica do mundo, a Mônica De Bolle falou isso, em relação à recuperação econômica do mundo, e o Padilha e o Reginaldo Lopes falaram em relação ao Brasil, elas vão necessitar de que se estabeleça um mecanismo de renda básica permanente, tá? Para a população, para que isso gire a economia. Então não é de assistência, não é de esmola, não é de ajuda para quem não está trabalhando, é com interesse econômico. E eu fiz questão de citar ali no início que a Mônica De Bolle ela é liberal,
porque ela é uma pessoa que defende privatização, que defende o Estado mínimo, adversária da esquerda nos debates. Na época da eleição, se eu não me engano, apoiava a candidatura do atual presidente, mas ela é pesquisadora. Então ela tem um compromisso com a carreira dela, com a biografia dela, e ela, nesse momento, ela está falando que a renda básica ela vai precisar ser um mecanismo global e vai precisar ser uma coisa de muito tempo, inclusive permanente, para recuperar a economia. Tá? Então, e em relação a isso, eu queria esclarecer algumas coisas para as pessoas entenderem o que é. Tá? A renda básica do cidadão, entendeu? Ela vem de muito tempo atrás desse debate, 1990. O grande defensor dela no Brasil, porque ela é uma discussão mundial, o grande defensor da renda básica é o senador Eduardo Suplicy. A gente brinca no PT porque todo mundo adora o Suplicy. O Suplicy, eu tenho um contato pessoal com ele muito próximo. Primeiro por conta da questão dele ser praticamente um caiçara da Pissinguaba, aí tem casa na Pissinguaba, gosta de ir para lá, ficar com o pé na areia, conversar com os pescadores. O Suplicy é uma pessoa fantástica nesse ponto de vista, está sempre do lado dos mais necessitados, mas o Suplicy tomou isso como bandeira da vida dele, e a gente brinca no PT que toda vez que ele pede a palavra em algum evento, qualquer que seja o tema, ele fala do tema e depois fala da renda básica de cidadania. E ele conseguiu um avanço muito grande no governo, não sei se do Lula ou da Dilma, virou lei a renda básica, tá? A renda básica de cidadania, ela virou lei, faltava entrar no orçamento para poder colocar, e agora isso aí ganhou um vulto mundial. O Suplicy virou uma pessoa... e a defesa que ele fez, ele ia debater isso na Inglaterra, em Oxford, em um monte de lugar, e sempre foi um projeto com muita lógica. Então é preciso a gente entender, a renda básica de cidadania, além dela ser uma garantia de que as pessoas não vão para a miséria, de que as pessoas vão ter o mínimo para comer, e ela já tem esse mecanismo em vários países, em Portugal existe, na Espanha existe, na Itália existe, tá? Que não tem a ver com o seguro-desemprego, de quem perde o emprego e recebe, mas ela é uma renda básica mesmo. Ela, além de fazer os vulneráveis, torná-los menos vulneráveis, ela ativa a economia. Então, quem é profissional liberal que está aqui nos assistindo, quem é microempresário, quem é empresário, precisa entender o que faz a renda básica de cidadania. Que ela tem o mesmo princípio, a Bolsa Família tem o princípio da renda básica, tá? Para a gente entender, antes do Bolsa Família, existia um monte de auxílio, Vale Gás, Cesta Básica, uma série de questões. A Teresa Campelo, economista, que está dando show de interpretação nessas questões, podem anotar esse nome, Teresa Campelo, economista, está lá na Inglaterra acabando um pós-doutorado e está falando muito da recuperação econômica aqui. Ela teve uma grande sacada que foi, primeiro, cadastrar as pessoas que precisavam, que eram vulneráveis, tá? Que é o cadastro do Bolsa Família. E juntou todas elas com mais um pouco de dinheiro, fez o Bolsa Família, com duas questões. Primeiro, completar a renda. Então ela não é uma renda básica, o Bolsa Família, ele é um complemento de renda, tá? Para essas famílias carentes. E ao mesmo tempo, com condicionantes que melhorassem os indicadores sociais, o índice de acesso à escola, índice de vacinação, índice de pré-natal e requalificação das pessoas, fazendo cursos, uma série de outras questões, né? Para vocês terem uma ideia, uma parte dos recursos para o cursinho popular que a gente instalou no nosso governo aqui em Ubatuba, que se chamava Acesso a Todos, ele era um dinheiro que tinha na assistência social, que era para fazer qualificação de famílias que prestavam, que recebiam o Bolsa Família. Então a gente usou esse recurso porque tinha muito aluno do cursinho que era filho de famílias que recebiam o Bolsa Família e que estavam no CadÚnico. E então o Bolsa Família veio com essa vertente, mas com uma outra, de irrigar
com recursos a economia local, a economia dos municípios. Então, esse dinheiro do Bolsa Família, na ponta, e agora do Renda Básica, esse dinheiro é um dinheiro que vai para a mão do comerciante. A pessoa que recebe, ela só é uma passagem do dinheiro. Então é um dinheiro que vem do governo federal, dos impostos de todo mundo, passa pelo beneficiário e vai para a economia local, para o açougue, para o mercado, para comprar um chinelo, para comprar um caderno, para N situações. Isso aí independe. Mas é um volume de dinheiro que quando a gente pega 119, 190, 200 e pouco, 90 de cada uma das pessoas, dá um volume enorme de dinheiro que entra na economia do município, que faz a economia do município girar. Tá? Para se ter uma ideia, quando a gente estava na prefeitura, nós fizemos a conta, o município recebia do governo federal, a prefeitura recebia do governo federal, do Fundo de Participação dos Municípios, que é a parte que cabe ao município do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas, que é arrecadado aqui no município, é o governo federal que cobra, uma parte ele repassa, devolve para o município, o Fundo de Participação dos Municípios. O município de Ubatuba recebia por volta de 28 a 30 milhões por ano de fundo de participação do município, a prefeitura, para poder pagar funcionário, para poder honrar com seus compromissos, fazia parte do nosso orçamento. Nós fizemos a conta, o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, só esses dois benefícios injetavam na economia do município 34 milhões por ano. Portanto, o governo federal passava para a prefeitura de Ubatuba menos do que ele passava para os comerciantes, através do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Então eram 34 milhões por ano. O Bolsa Família já fez mais de 10 anos, então a gente pode colocar que teve mais de 400 milhões de reais, com certeza, veio para o comércio de Ubatuba através desses programas. E por isso que uma das coisas que mais atinge a economia do município é o governo Bolsa Família, deixar quem tem direito de Bolsa Família sem receber e não corrigir os benefícios do Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é um grande fator de desenvolvimento econômico local. E eu estou fazendo essa explicação para as pessoas poderem entender, entendeu? Porque o dinheiro circula assim, vai na pessoa do Bolsa Família, ela pode, vamos supor que ela seja uma pessoa carente, ela vai gastar isso no mercadinho do bairro. A pessoa do mercadinho do bairro vai ter que ter funcionário porque aumenta e vai ter lucro. Com esse lucro, o cara do mercadinho do bairro vai num restaurante, trata de dente, compra sapato, compra no mercado que é aqui da cidade. E aí esses setores, os dentistas, os prestadores de serviço e etc., contratam funcionários e gira a economia. Então esse é o entendimento que a gente tem que ter, porque o Bolsa Família pegou a ideia do Renda Básica, que era do Suplicy. Ou seja, eu não tenho que dar as coisas, eu tenho que dar recurso, porque quem melhor sabe onde gasta o dinheiro é quem precisa. Tá? Quem melhor gasta o dinheiro é a pessoa que está precisando, essa é a lógica. Então você põe o recurso na mãe, agora com renda básica, na mão das pessoas que precisam, eles sabem o que eles estão precisando. E a grande maioria das pessoas vai priorizar comer, vai priorizar se vestir, vai priorizar as necessidades básicas. Então, essa renda básica emergencial que veio aqui, eu já andei fazendo as contas, porque tem um monte de gente que vai conseguir essa renda básica, e eu queria que muito mais gente quisesse e que fosse um recurso maior, porque ela vai ser extremamente importante na recuperação econômica dos municípios. Ela vai ser extremamente importante para que as pessoas tenham dinheiro agora na pandemia, para poder não passar necessidade, e depois que elas voltarem, continuar com esse recurso
para poder movimentar a economia e alavancar. Então, por isso que a Mônica de Bolle está colocando que é preciso uma renda básica global, tá? O Japão que entrou ontem, essa semana passada, em isolamento total, o governo junto com o isolamento, 850 euros por pessoa no Japão durante esse período, para que a economia não pare. Não precisou ter pressão de nada. O governo foi lá com a preocupação, falou: a economia não pode parar, tem o isolamento, 850 euros por pessoa no Japão, para poder ficar parado, mas continuar girando a economia. Então esse é o princípio. Aí, quando a gente vê essa renda básica, todos nós aqui devemos conhecer um monte de gente, a gente precisa estimular cada vez mais pessoas a fazerem o cadastro, e a gente vai precisar depois transformar isso numa luta. É um dinheiro que não sai, não, é um dinheiro que vem de fora para o município, portanto é um dinheiro muito bem-vindo para o município, e a gente precisa que os prefeitos, que as associações comerciais, que as associações profissionais, depois disso, lutem para que isso continue. E tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso, porque é só pagar menos juros para a dívida do Brasil. Essa Mônica de Bolle que está aqui, que é liberal ao extremo, colocou que no Brasil tem 2.000 bilionários. Se cobrar 1,5% ao ano das grandes fortunas, só dessas 2.000 pessoas, preste atenção, porque eu acho que nenhum de nós aqui está nessas 2.000 pessoas. Nós temos 220 milhões de habitantes, tem 2.000 pessoas que são bilionárias. Bilionárias. Se cobrar 1,5% ao ano sobre essas fortunas, se paga essa renda básica aqui, entendeu? Porque dá quase 80 bilhões de reais por ano, o 1,5% dessas grandes fortunas no Brasil. Então a nossa retomada econômica é essa discussão de hoje, para a gente poder pensar e discutir um pouco mais de coisas para a gente já ir terminando. Essa retomada econômica nossa, primeiro, vai ter que ser gradual, vai ter que ser planejada, tá? Vai ter que ser preparada para ser uma retomada e volta. Então a gente precisa ver isso, e município a município, da importância dos prefeitos se manifestarem. E segundo, ela vai precisar de dinheiro. E a melhor jeito de fazer é transferir esse dinheiro para a população. É transferir esse dinheiro para quem consome e não para quem vai guardar o dinheiro. Então, você transferindo o dinheiro para quem vai gastar o dinheiro inteiro, é certeza que esse dinheiro vai para o comércio. Se for para o comércio, vai para salário. Então ele gira o comércio, gera emprego, entendeu? E ajuda a economia a se romper. No caso nosso de Ubatuba, é um dinheiro que movimenta a economia interna, e assim que as coisas começarem a melhorar, imagina Taubaté, Pinda, São José, todo mundo recebendo esse dinheiro naquelas economias, o comércio se fortalece, e aí a gente volta a receber os turistas, volta a ter impulso na nossa construção civil, e aí a economia vai de maneira consistente, ou seja, dinheiro de fora para a economia local, e aí começam a vir o dinheiro de fora do turismo e, consequentemente, os investimentos. Então a gente precisa pensar por essa lógica aí. E o Bolsonaro não quer isso. O Paulo Guedes não quer isso. Tudo isso de voltar é para deixar que a economia se recupere sem a ajuda do governo federal. Sem pôr a mão no bolso, porque o compromisso deles, eu já falei aqui, eu não canso de falar, o compromisso desse povo é com o banco. Paulo Guedes é banqueiro. Paulo Guedes, a hora que ele sair do ministério, seja porque acabou o governo, seja porque ele vai ser demitido, eu queria muito que ele fosse demitido, a hora que ele sair disso, ele vai voltar para banco. Ele era dono de banco, Fundo Bozano, que inclusive tem investimentos em saúde privada e que é a favor de acabar com o SUS. Então é por isso que o governo Bolsonaro quer que volte logo, porque ele não quer. Isso aqui foi tirado à força, eles queriam dar uma esmola de R$200. Tá? Foi deputados e senadores do PT, dos partidos de esquerda, que empurraram e fizeram o governo engolir, junto com
junto num grande acordo político, por isso a importância da política. Foi esse segmento da sociedade que conseguiu esses R$600 aqui, porque do gosto do Bolsonaro e do Paulo Guedes era R$200 para cada pessoa só do Bolsa Família, para ninguém mais. Foi a oposição que impôs, que teve uma vitória no Congresso, entendeu? Colocando que era para muito mais gente, tá? E que era no mínimo de 600, indo até 1.200. Então, a retomada e lutar para essa renda básica de emergência virar uma renda básica de cidadania permanente, tá? E a gente garantir que o maior número de pessoas receba isso aqui agora e a gente trate isso como um modelo de desenvolvimento, um modelo de distribuição de renda, um modelo de mais justiça. Tá ok? Acho que por hoje a gente já falou de 2 assuntos que a gente vai falar muito disso porque vai ser uma bandeira. Eu particularmente, enquanto ex-prefeito e como cidadão e alguém que entende, eu vou serrar a fileira para que essa renda básica vire uma renda básica permanente. Porque é o dinheiro que a gente paga de imposto voltando diretamente para o município para as pessoas movimentarem a economia. Eu não recebo a renda básica, mas vou receber indiretamente quando a economia começar a girar. Provavelmente você que tem emprego é a mesma questão. Tá ok, gente? Então, a gente fica por aqui. Eu queria mandar um abraço para todo mundo, um beijo aí para todo mundo que está nos vendo. Naquela história de que a gente tá... Eu tinha falado de rever as pessoas, um pouco daquelas questões de a gente aproveitar. Eu queria deixar registrado aqui. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu de infância que pegou o telefone com outro, chama Marcelo. Ele mora em Araçatuba, nós crescemos junto até a 5ª, 6ª série, depois ele mudou para uma cidade vizinha, para Araçatuba. Ele trabalha no ramo da pecuária, agropecuarista, produtor rural. E a gente daí jogou basquete um contra o outro até o final da adolescência, quando a gente foi para a faculdade. Depois cada um seguiu o seu caminho e ele me achou ontem e amanhã. Fiquei de conversar hoje, mas não deu. Amanhã, se Deus quiser, eu vou ter o grande prazer de conversar com ele de novo. E para isso essa quarentena está servindo. Um monte de gente que eu já conversei. Espero que vocês façam o mesmo, tenham conseguido tirar bons proveitos também dessa questão do isolamento para reencontrar pessoas, para conversar e tudo mais, tá ok? Um bom domingo, a gente volta segunda-feira. Amanhã, folga de domingo para todo mundo poder relaxar, tá bom? Um beijo, um abraço em todos vocês. Obrigado aí, até mais.